Opa pessoal, beleza? Como é que estamos? Então, hoje vamos novamente para um tutorial aqui de PySpark. Veremos uma operação interessante que surge em determinados data frames, né? Aqui nesse caso aqui eu estou trazendo um exemplo onde você tem às vezes em determinados data frame que vocês vão trabalhar, vocês vão se deparar que em algumas colunas vocês vão encontrar dicionários, né? Se lembra da estrutura do dicionário aí? A gente tem dois colchetes, a gente tem uma chave e a gente tem, se não me engano, e o valor dessas chaves. Então a gente vai ver como que a gente pode explodir, né, esse dicionário aqui para poder deixar o data frame assim bem no formato que é desejado. Então, sem mais enrolação, vamos ali. Primeiro aqui a gente vai instalar aqui o PySpark, né? Aqui vou copiar aqui o pip install para poder assim, acelerar aqui o processo, né? Como eu já tenho isso já carregado em em um outro, né? Em um outro Jupyter, uma outra janela. Eu só vou apenas carregar isso aqui, fazer uma cópia e cola para poder facilitar aqui no seu entendimento. Então, depois, o que que eu faço? Isso aqui é um processo que eu já mostrei alguns vídeos anteriores, né? Primeiro eu faço a instalação, depois eu faço a importação. Isso aqui nos vídeos anteriores, você até pode copiar diretamente esses códigos aqui, essas primeiras linhas, que para facilitar aqui nosso entendimento e para acelerar aqui o nosso vídeos. Então, vamos lá. Aqui eu já vou criar uma estrutura. Deixa eu colocar aqui uma outra função. Esqueci de colocar. Que eu quero trazer, que será PySpark.sql.function para importar tudo, né? Se vocês se lembram, em algum vídeo anterior que eu postei, eu falei que dentro do SQL Function, a gente tem uma série de funções. E a gente tem uma série de funções. Então, aqui, para facilitar aqui, para não ter que trazer essa função cada vez, uma delas cada vez que eu precisar, o que que eu faço? Cada vez que eu vou chamar aqui o SQL Function, vou dizer para ele importar tudo, né? Todas as funções que estão dentro do SQL.function. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou definir vou dizer assim, vou criar aqui um data frame, né? O data frame aqui vai ser composto por uma lista, e dentro dessa lista aqui, eu vou ter dois dicionários. O dicionário aqui, ele vai ter, a primeira chave vai ser nome, vou dizer assim, nome. A chave dele vai ser nome. Aqui eu vou colocar esse Steven. Vou colocar em inglês aqui, que facilita. Steve. Aqui eu vou dizer Steve. Aí depois, vou dizer aqui é um JSON. Chamar aqui JSON column. Aí a chave JSON column, o valor dessa chave vai ser o valor dessa chave vai ser outro dicionário. Então eu vou ter um dicionário dentro de um dicionário. Então eu vou ter, dizer assim, drop, dizer assim, engineer, idade de 42 anos. Aí vou fechar aqui. Aí depois vou chamar um outro dicionário para facilitar a minha vida aqui. Vou copiar isso aqui. Vou apenas mudar o nome aqui, que eu vou dizer Charlotte. Job, vou dizer aqui Manager. Idade, 35 anos. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista. Dentro dessa lista aqui eu tenho um dicionário. Esse dicionário aqui tem chaves, né? Dentro desse dicionário aqui eu tenho outros dicionários também. Porque você vê aqui dentro da chave de column eu tenho um dicionário, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Com isso vou criar um data frame. Vou fazer assim, create data frame em cima desse dicionário aqui. Vamos ver se ele criou corretamente. Vou mostrar para vocês o que que eu quero mostrar de fato.
Nesse caso aqui, eu não preciso criar o esquema, né? Porque quando você cria esse tipo de estrutura, o próprio quando você cria essa estrutura nesse formato, você não precisa criar aqui, colocar você não precisa colocar o esquema, né? Que o esquema, você não precisa passar o esquema dentro do Create Data Frame, porque o Create Schema ele já entende que essas chaves aqui, essas chaves já são as colunas, porque você vê aqui name JSON column, vê aqui dentro do lugar das colunas. Então, o próprio o Create Data Frame já subentende isso. Então, então aqui o que que acontece? O caso que eu quero mostrar para vocês é esse caso aqui. Tá? Muitas vezes, em alguns data frames com o qual vocês vão trabalhar, vocês vão se deparar que alguma das colunas vão, vão ter um dicionário, uma estrutura de dicionário. Isso muitas vezes acontece quando você está trabalhando com alguma ferramenta de automação. Vamos dizer assim, você está trabalhando com um sensor que pega o dado de um determinado aparelho, aí ele cria ali uma base de dados ali, um data frame, e você tem que ler diretamente o dado desse sensor. Tem que ler assim, o dado que foram gerados desse sensor. E muitas vezes assim, os dados às vezes ele vem estruturado, às vezes não vem estruturado. Ele não vem estruturado, às vezes não vem estruturado, né? Esse problema às vezes acontece quando são dados que foram preenchidos por um operador, né? Determinado assim, supondo que você esteja trabalhando numa usina, muitas vezes esse dado ali ele vai ser os dados vão ser preenchidos manualmente com o operador. Às vezes ele vai fazer uma copia e cola. E muitas vezes, assim, por falta de atenção, ele vai copiar e colar, né, os dados de algum lugar. Né? Os dados vai repetir duas vezes, né? E acaba gerando esses problemas. E muitas vezes, assim, o dado que ele vai copiar vai ser interessante para você, você pode, se não for interessante para você, você descarta, se for interessante para você, você vai ter que tratar ele. Então, aqui, o que eu vou trazer aqui, o que eu estou trazendo assim, será esta questão, né? Como é que a gente pode, caso a gente se depara com essa situação aqui, eu tenho um data frame aqui, fictício, e alguma coluna desse data frame, eu me deparei que os dados dessa coluna estão em formato de dicionário, né? O certo não que fosse dicionário. Na verdade, aqui eu precisaria ter a coluna job e a coluna idade separados. Só que aqui você vê que estão tudo dentro do dicionário. Então, aqui, vamos lá, o que interessa, como é que a gente vai tratar isso aqui. Então, aqui eu tenho uma forma aqui de tratar isso, né? Existem outras formas de você poder tratar isso aqui, mas vou apresentar apenas uma delas. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar aqui de JSON Schema. Vou definir um novo esquema. Então, esse novo esquema ele vai ser o quê? Esse novo esquema ele vai ser, vou dizer que vai ser um SPAC, read. Basicamente, ele vai ser o quê? Né? Deixa eu primeiro descrever aqui o que vai ser. Na verdade, eu vou pegar o data frame, vou fazer um mapeamento em cima dele, para ser lambda, fazer um mapeamento em cima dele, e vou pegar aqui lambda, né? E vou pegar as colunas, as linhas da coluna JSON call. Vamos ver o que vai sair aqui. Opa, peraí. Opa, peraí. Aqui, JSON call.